Ai, finalmente! Que Gente, bom! era pra ser no seu, era pra ser no Você seu. no meu. Tá tudo Sim, certo, amiga. tá tudo ótimo. Normalmente, quando a gente tem resultados explosivos, é porque foi perrengue antes. Então, tomara que seja Tá assim para todo ótimo. mundo. É bom que todo mundo te conhece mesmo, entendeu? É isso É mesmo, isso aí. arrasou. Arrasou. Que bom a gente estar aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por Poxa, eu... aceitar o convite. A gente já estava querendo fazer essa live já faz um tempo, né? Hum, Boa noite, maravilhoso. gente. Olha, eu já sou faladora na vida real. Quando põe uma câmera, eu não fico tão faladora, mas então agora vamos embora. A gente está aqui só entre amigos nessa sala Isso, isso. maravilhosa. Roberta, antes de tudo, eu quero mostrar, eu quero falar com as pessoas como é que eu te conheci, de onde a gente se fala, de onde a gente se viu na vida. Gente, Vamos. eu vou denunciar a minha idade agora, faz parte. Eu simplesmente peguei a Roberta no colo. Na verdade, eu sou muito amiga da Renatinha, da irmã da Roberta, que é gêmea da Roberta, um pouco menos loira, um pouco menorzinha. E a gente estudou junto no Sigma. E a Roberta era uma baby, uma criança, uma bebezinha que ia lá no quarto da Renatinha, às vezes falava, ai, o que vocês estão fazendo? Mas ela sempre foi maravilhosa. E aí, eu vi a Roberta crescer, né? E, de repente, um dia, depois de anos, a Roberta me liga e fala assim, Mari, tô pensando em fazer nutrição, eu quero umas dicas suas. Aí eu demorei tipo um mês para responder, daquele jeito que eu sou, né? Pessoa que não responde direito. Enfim, aí quando eu respondi, ela falou: "Pois eu já tô fazendo, minha filha. Já tô engatando nas coisas". E aí eu queria, Roberta, primeiro te agradecer porque você aceitou o convite, segundo que você conte a sua história, porque eu acho que é uma história muito linda, uma trajetória que fez você chegar hoje aonde você tá, aonde você está. Me diga. Exato. Vamos lá. Então, primeiro, boa noite para todo mundo. Muito legal estar aqui. Muito legal ter recebido esse convite também. E esse aqui é um espaço muito importante, eu acho, que é esse espaço da fala, né? E que a gente consegue, com isso a gente consegue atingir, né, assim, o maior número de pessoas e passar para as pessoas e compartilhar, na verdade, né? Acho que esse aqui é um momento de compartilhar aquilo que a gente gostaria de falar um pouco mais, né, e dar uma voz. E, bom, minha trajetória é o seguinte, eu sou vou ser uma nutricionista mais velha, né, porque esse é o meu segundo curso, eu comecei a fazer nutrição tem 3 anos, então eu tô naquela fase assim, quinta-feira que vem todo mundo mentaliza em mim, porque é minha defesa do TCC. Então eu tô naquela fase assim, na reta final do curso, e eu trabalhei por 10 anos com moda, foi minha Uhum. primeira formação, eu sempre tive envolvida nessa área da criatividade, e ou era moda, ou era arquitetura, ou era desenho industrial, acabei indo para moda, e na moda eu fiquei por 10 anos, morei em muitos lugares, dentro do Brasil, fora do Brasil, e quando eu morei na França, eu tive que me virar, né? Assim, eu não tinha ninguém para cozinhar minha comida, eu morava com mais 7 pessoas num apartamento, e a gente não tinha, como era um apartamento que foi feito para ser uma república, a gente não tinha sala. Então, o nosso ambiente de se encontrar era na cozinha. Que E legal. maravilhoso, porque o final do dia, os franceses têm esse hábito, eram outras pessoas também de outras nacionalidades, mas todo mundo cozinhava e tinha o dia da semana que um cozinhava para todo mundo. E o meu desespero, que eu não sabia fazer nada a não ser comprar baguete e botar o queijo, já só partir, botar a geleia. Então, assim, a França foi um momento que me fez ter que me virar e me relacionar com a comida. E eu não podia estar num lugar melhor, porque eles têm uma tradição da comida, não só de técnica de cozinha, mas do local e do orgulho do que eles sabem fazer, muito forte. E Que bacana. isso começou a me influenciar. E aí eu aprendi a me virar, a cozinhar na França, né? E, bom, voltei para o Brasil, continuei trabalhando na moda e eu resolvi voltar para Brasília. Coisas da vida fizeram com que depois de 10 anos eu voltasse para Brasília. Quando eu voltei sem chão, porque como é que eu vou trabalhar com moda em Brasília? O que eu vou fazer, né?
E uma grande amiga minha, chefe de cozinha, estava fazendo personal chef e eu comecei a participar de uma rede social chamada Eat With, que você abre sua casa, cozinha para as pessoas. E eu postava isso. E ela falou, você não quer se juntar comigo? Porque eu faço personal chef, só que hoje eu faço para poucas pessoas. Se você faz essa parte de receber as pessoas, contato com o cliente, que é tudo que eu não gosto, a gente consegue fazer eventos maiores. E eu falei, ai, ótimo, gente, eu adoro me comunicar, eu adoro pessoas, eu adoro fazer evento, montar, elaborar. Eu falei, tô achando ótimo isso, eu adoro comer, então vamos Tudo nessa. certo. Tudo certo. E deu muito certo. E a gente criou a nossa empresa, na época, a gente criou uma empresa de catering e buffet, que se chama Lepice Food Lab, e começamos desse jeito, e o Lepice cresceu, o Lepice prosperou, e a gente começou a atuar nesse segmento em Brasília. Um dia, há 3 anos, há 4 anos, por causa também de histórias pessoais minhas, né, da minha relação com a comida, eu entendi que a gastronomia pela gastronomia não me preenchia, não era só aquilo, né? Eu precisava ir um pouco além. O que me fez sair um pouco, eu amo a moda, eu sou muito grata por toda a minha história da moda. Se não fosse a moda, eu não teria tido toda a vida que eu tive e as minhas experiências, minha bagagem até hoje para estar onde estou, inclusive. Mas a Claro. moda me deixava um pouco, era como se eu não pudesse ir um pouco mais profundo, como se eu não pudesse acessar coisas muito, muito dentro de mim e também das pessoas, né? E com a nutrição eu tenho essa sensação, né? E quando eu misturo a nutrição com a gastronomia, aí para mim é uma explosão do universo, que é maravilhosa. Por quê? Inclusive, vou até te interromper um pouquinho, porque quem botou lá no Google hoje, quando viu a chamada Nutrigastronomia, se frustrou porque não achou nada. Gente, esse nome ele não existe. Não é uma área da nutrição, é uma coisa inventada, na verdade, né? O que a gente tem aqui, o conceito de gastronomia, eu até peguei aqui um conceito, né? São técnicas, práticas, conhecimentos que ajudam a construir uma alimentação com qualidade. Ponto. Uhum. Só que é justamente o que a Roberta falou, né? A gastronomia, ela não estuda só o modo de preparo, como muita gente pensa, né? Que é a culinária, né? Ela avalia também, claro, harmonização, com bebidas, com o ambiente, com as pessoas. É bem amplo, o conceito é bem grande. Mas ela não tem essa função de avaliar a nutrição, o poder nutritivo desses alimentos, né? Então, existiu há um tempo o conceito de gastronomia funcional, mas esse nome, a gente estava conversando antes da live aqui, que a gente acha ele um pouco inadequado, porque ele não mostra de cara para a pessoa que está lendo que é uma gastronomia que se preocupa com outros aspectos que não só sabor, preparação, harmonização, mas também a parte nutricional, né, Roberta? Explica um pouquinho pra gente, então. Exato. Eu ficava muito sem saber o que eu era e quem eu era dentro desse mundo, né? Porque as pessoas me chamavam de chefe. Eu falava, gente, eu não sou chefe. Mas ao mesmo tempo, assim, então sou também, porque eu cozinho, porque eu me lanço, porque eu faço experimentos. Eu acho que a comida se trata muito disso, né? Criação, né? Criação, exatamente. Essa questão da criação e de você fazer essa química, a cozinha química também, né? Quando a gente estuda bioquímica dentro da nutrição, que é mais uma parte fisiológica, metabólica dentro do corpo, também tem toda a parte da bioquímica do alimento, né? E Sim, sim. isso é maravilhoso, porque quando você olha para a confeitaria, por exemplo, e você consegue fazer quase que esculturas, são as propriedades do açúcar que, dependendo da temperatura e a forma como você faz, transformam, né? Sai de um estado e leva até outro, né? Bom, aí eu cheguei nesse termo nutrigastronomia porque eu falava, ai, não é nutri-chefe, eu não sou chefe, e não é gastronomia funcional, porque a gastronomia funcional, a nutrição funcional, ela é muito maravilhosa, eu bebo muito dessa fonte, mas ela fica muito no universo da nutrição. Os chefes e a gastronomia
não se envolvem, eu acho que muito nesse Uhum. conceito, né? Quando a gente traz, quando eu pensei nesse termo nutrigastronomia, é justamente assim, a gastronomia com a sua técnica apurada, que um chefe, um gastrólogo, um gastrônomo, enfim, ele consegue aprender todas essas técnicas e beneficiar o alimento, tratar esse alimento, e a nutrição com o estudo desse alimento, né? Com Uhum. entender, assim, essa parte que eu estava falando mesmo, assim, da química dentro desse alimento e das propriedades desse alimento e de que forma a gente consegue potencializar esses alimentos também. Isso é muito rico, né? E, e, Sim. quando, e é muito legal também, porque eu, como futura nutricionista, eu também entendo o seguinte, tá, eu faço todo esse estudo do lado de fora do corpo, porque eu quero dar para as pessoas essa potência que eu sou capaz de fazer fora do corpo com sabor, para também Uhum. desmistificar. Comida de nutricionista não é comida boba e sem graça. Pode ser, depende de como é feito e como é passado, mas ela pode ser uma explosão de sabores, né? E que eu Sim. hoje, o que eu vejo também, assim, na hora que eu faço hoje atendimento no estágio, então eu tenho contato com pessoas, eu prescrevo dietas, e aí quando eu estou atendendo e eu vejo aquele paciente com alguma patologia que eu tenho que fazer algo específico, aí sim pensar em restrições de alimentos, a primeira coisa que eu passo para ele é o seguinte: não existe o não, não existe mais pensar eu não posso comer isso, né, para sempre ou por um período. Vamos mudar essa forma de pensar. É assim, um novo universo está se abrindo para mim. Eu agora devo evitar esse grupo de alimentos, esses hábitos, mas esse universo todo que está se abrindo para mim, de sabores, de misturas que vão acontecer, e eu, como nutricionista e comunicadora do alimento, eu tenho o poder de passar isso para essa pessoa, né? Então, assim, isso é muito mágico. Você Eu apresentar falo isso. muito isso, assim, né, que o nutricionista, ele não pode ficar falando o que a pessoa não deve fazer. Porque, Exato. infelizmente, quando se descobre, se diagnostica uma doença, a primeira coisa que o médico fala é: olha, você tem essa doença, você vai ter que se restringir de algumas coisas, procura um nutricionista. Aí vai o nutricionista falar tudo que não pode. O Uhum. nutricionista é para falar tudo que ele pode, né? Exato. É o lado, o outro lado, né? E Uhum. aí é exatamente isso, né? E eu noto que muitas pessoas aprendem a cozinhar também, aprendem um pouco disso por conta de alguma restrição que tem na vida. Eu tenho vários Exatamente. pacientes, vários, Roberta, que desenvolveram alergia alimentar. O próprio Bernardo Romão, meu super parceiro, que é vegano, ele é vegano porque quando ele era criança, ele tinha alergia à proteína de leite de vaca, sempre teve 1000 restrições. E aí aconteceu que ele precisou ter prazer em comer. E aí ele Uhum. resolveu, então, fazer nutrição. E hoje é um super difusor, né? Ele difunde que o veganismo, o vegetarianismo, outras formas de ver a comida e de se relacionar com a comida podem ser saudáveis e podem ser gostosas, podem ser baratas e tudo mais, né? Claro, lógico. Eu acho muito interessante o que a gente chama hoje, às vezes, de modismo alimentar ou filosofias, né, que estão relacionadas ao alimento, elas nos trazem inovação. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito, tem que respeitar muito as cozinhas tradicionais, porque a Sim. tradição de uma cozinha, né, renomada e que vai te passar técnicas, ela é fundamental para você ter uma precisão na Uma cozinha, né? base. Uma base. Agora, se não é, por exemplo, um veganismo, se não é, por exemplo, um vegetarianismo que vai ter que trazer novas soluções, talvez a gente não tivesse tanta inovação, né? A gente sair de um universo que hoje, por exemplo, a gente pode até pensar que isso é um papo futurista, mas é uma tendência, assim, vão haver novas fontes de gordura que não seja só gordura vinda, assim, o tipo de gordura que hoje a gente usa, vinda do animal. A gente vê que hoje, isso por causa de uma necessidade
pela saúde das pessoas, né? Essa questão da obesidade, de ser algo que é uma pandemia, que está no mundo inteiro, e assim, novos hábitos alimentares têm que existir para a gente frear algumas doenças e algo que está mais alastrado e prejudica a sua saúde, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu estudo muito sobre pesquisa de comportamento e sobre tendências dentro da área da alimentação. Já é realidade, tem uma empresa na Finlândia que ela já está fazendo pesquisa de como fazer pó de proteína vinda de CO2. Isso parece uma loucura, mas não é, porque não são pessoas da gastronomia, não são nutricionistas, são químicos, né? E que viram o seguinte, eles vão buscar algo que não está ainda em escassez. E a gente tem hoje os nossos recursos de alimentos, nossos insumos, são insumos que, se a gente continua consumindo de forma desenfreada, eles são escassos, né? E uma hora a gente começa a gente já viu, assim, que tem uma quantidade de animais em extinção e de recursos que vão acabando, e até mesmo a capacidade de alimentar todas as pessoas que precisam ser alimentadas, né? Então, assim, essa indústria do alimento, as pessoas às vezes criticam muito a indústria, mas ela também ela é muito positiva em alguns aspectos, né? Sim, Na hora que ela ela vai pode ser fazer usada ao nosso favor, pesquisa, no favor da sustentabilidade, né? exato, Do comer consciente, da cadeia de exato. produção consciente, humanizada. Eu acho que, com certeza, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? E a Exatamente. gente não. E Pode falar. hoje, assim, hoje eu tenho eu acabei de abrir um restaurante que é muito interessante. Isso, Ele se chama, maravilhoso. ele se chama Comedoria Sazonal. E o que que é a comedoria sazonal? Quando eu e o Guga, que é o meu sócio, que é o chefe de cozinha, que a gente pensou em abrir a comedoria, a gente partiu do que nós somos. A comedoria é muito o que a gente acredita, né? E é um universo que se chama flexetariano. O flexetariano é a filosofia, a gente não levanta a bandeira do tipo não coma carne, não é a cabeça do não, mas é assim, vamos inverter alguns papéis. É uma filosofia que ela é ela olha para o universo mais do vegetal, ela olha para o universo que um prato, uma refeição adequada e saudável, ela precisa de um prato mais equilibrado. E o que é esse equilíbrio? Uma maior diversidade de grupos alimentares, inclusive, né? Então a gente tem o grupo das leguminosas, que são os feijões e afins, o grupo dos cereais, que são os arroz e afins, as oleaginosas, que são as castanhas, as hortaliças, os legumes, os laticínios. Você vai compondo esse seu prato e você tem um aporte lá que você precisa dos macronutrientes, que hoje ainda os nutricionistas focam muito neles, eu acho, né? É a minha visão, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, né? Eu, a vida inteira que fiz muita dieta para mim mesma, que eu sempre tive problema com peso, minha questão era com os macronutrientes, né? Então era assim, Tira carboidrato, põe tira carboidrato. carboidrato, tá treinando, quer ficar forte, aí coloca proteína, aí gordura é um problema, tira tudo. E eu negligenciava todo o resto, que eram os minerais, as vitaminas. E aí a gente passa por uma crise que a gente passou agora, que tem a ver com saúde, né? Que as pessoas foram afetadas, a saúde delas, elas precisam estar com uma saúde firme, sistema imunológico também em dia e fortes. Se a gente negligencia esses micronutrientes, né, e não tem eles na composição do nosso prato, não é uma alimentação adequada e saudável, né? E como que o que eu acho também que é mágico nessa história, que o flexitarianismo nos permite fazer, a gente tira a ideia de que o principal é a proteína. Proteína não precisa ser o principal. E o que é acompanhamento num prato vira o nosso principal. Então, por que que eu não gostava de beterraba? Eu sempre dou exemplo da beterraba. Porque na minha casa era o seguinte, sempre tinha lá um pedaço de carne, ocupando metade do prato, e aí tinha a beterraba de dois jeitos, a vida inteira. Ou ralada crua na salada, ou cozida, sem gosto e com gosto de terra, na verdade, né? Claro que eu cresci com problema com esse prato, com esse insumo, né? Vegetal. Com esse vegetal. Então, assim,
na hora que eu entendo que eu tenho diversas técnicas para beneficiar esse alimento, que eu posso fazer uma conserva, que eu posso fazer um fermentado, que eu posso fazer um pó disso, que eu posso fazer um chips, que eu posso fazer um purê, que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pegar especiarias, eu pego um cominho e jogo dentro dela, eu já Eu mudo o posso gosto dela. Eu colorir com posso um monte de colorir. coisa. Exatamente. Então, na hora que eu vejo, na hora que a gente pega o que hoje é acompanhamento e a gente dá protagonismo para eles, a gente traz muito mais criatividade para a cozinha e a gente traz um aporte nutricional muito maior, né? E essa mistura que eu e o Gustavo a gente está fazendo, está dando muito jogo, muito samba, porque ele é um chefe de cozinha assim impecável, de técnica e de assim, chefe premiado. Então, assim, Aham. trabalha com alimento de origem também, né? E eu venho com toda essa base da nutrição e a gente vai juntos fazendo essa construção. Então, é uma soma linda, porque a gente vê que nutricionista e o chefe podem sim trabalhar juntos e fazer daquilo uma explosão, sabe? Não existe essa história de que chefe e nutricionista não se encaixam. Não, Eu acho que é. assim, a conversa é muito fluida, sabe? E, então é isso. Então assim, E eu acho que assim, Robertinha, vai sumir do mercado tanto nutricionista que não entender a necessidade dessa variedade, da variação e parar de pensar um pouco dentro da caixinha nutricional, que é só em macronutrientes, só em nutrir a pessoa e não pensar em tudo que envolve. E o chefe que também não vai unir a saúde ao prato exato, dele, né? Eu acho exato, que as pessoas estão cada vez mais exigindo isso, né? A gente já conversou sobre isso também. Eu vou até fazer uma analogia que depois eu quero que você fale da parte de alimentação. Mas a medicina, por exemplo, anterior, era uma medicina que o médico falava o que você tinha que usar, você entrava no hospital, colocava um soro na veia e você não discutia, você não perguntava o que tinha dentro daquele soro, que medicação que você ia usar. Por quê? Porque o médico, o enfermeiro era o detentor do conhecimento e a gente éramos réis mortais que tínhamos que aceitar aquele tratamento. exato. Hoje, você entra em algum hospital e não pergunta para a enfermeira que medicação você está tomando, por que você está tomando, e você provavelmente já conhece a medicação, já sabe tudo. Isso na medicina já é uma realidade. E na nutrição também já está sendo uma realidade, né, Roberta? As pessoas já sabem o que pedir, o que elas querem e estão interessadas se aquele alimento vem da onde, né? Se foi um alimento que veio baseado sem conceitos de sustentabilidade, que se não se preocupavam qual era o fornecedor. E hoje eu acho que esse comer consciente está muito maior. E não é só coisa de gente fresca, de gente rica, de gente vegana, vegetariana, não. Acho que é geral isso, você não acha? Exatamente. Eu acho o seguinte, as empresas hoje, quem está empreendendo nessa área da gastronomia, qual que é o olhar que a pessoa deve ter? É, essa questão mesmo que você falou agora, da sustentabilidade. O que é ser uma empresa sustentável? Não é só olhar, hoje a gente pensa em sustentabilidade, às vezes pensa nessa parte do ambiental. Não é só isso. A gente tem um tripé. A gente tem ambiental, social e econômico, né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, comedoria é um restaurante saudável, eu falo, não, gente, comedoria não é só saudável, a comedoria Não está um pouco. necessariamente. Não, ela é sustentável, por quê? E eu vejo que não é só a comedoria em Brasília que é uma operação sustentável, eu vejo que já tem empresas com esse olhar. O que você faz? Você compra do seu produtor local, né? Por Uhum. mais que eu não consiga comprar tudo orgânico, não tem problema, é uma realidade. Eu não consigo comprar tudo orgânico. Mas o que não é orgânico vem aqui da região, sabe? Tá aqui a 20 quilômetros de mim, a 60 quilômetros de mim. O transporte para cá é muito mais curto. Não chega de um caminhão que está vindo de outro estado. Na hora que eu faço isso, eu estou fomentando economicamente a minha região, né? Eu estou inserindo, inclusive socialmente, esses trabalhadores num contexto de trabalho. Então, o dinheiro
que me paga, que chega até o meu restaurante, ele está voltando também para o meu entorno. Isso faz com que essa engrenagem esteja girando e acontecendo, né? E... Mas eu ia te falar alguma coisa dos produtores locais. Maína, maravilhosa! Ah, Criar maravilhosa! essa relação entre consumidor e produtor. Gente, demorou, né, Exatamente, Maína? Eu acho que não é uma coisa mais de quem é só nutricionista, quem só pensa nisso. Todo mundo tem que exatamente, pensar assim. Todo mundo tem que pensar assim. Eu acho que eu tô sentindo essa energia de todo mundo, sabe, Roberto? Eu acho que a gente tá mostrando. Eu acho que essa pandemia mostrou isso mais ainda. exato. Né? A necessidade dessa preocupação que a gente tem que ter. Nossa, eu E acho e maravilhoso. você sabe, Mari, uma coisa que eu fico super feliz, assim, os meus clientes chegam e eu já começo a falar, né? Eu já começo a explicar, passar essa filosofia, e isso na nutrição a gente chama de educação alimentar e nutricional. E é um prazer fazer isso, porque isso para mim, se eu for traduzir isso numa palavra que seja para todas as pessoas, é conscientização, é mostrar um sistema de uma de um sistema alimentar, né? Trazer luz a isso, porque a comida que hoje nós comemos em 10 minutos, que a gente engole, ela existe um tempo para acontecer. A cenoura que está lá naquele prato tem o seu João, que ele tem 3 dentes na boca, ele teve que esperar o período da chuva ou o período da seca, porque cada alimento tem a sua adequação, a sua adaptação. Ele teve que fazer o plantio, ele colheu, ele transportou, ele veio, ele trouxe até aonde vai ser comercializado, né? E aí depois dessa comercialização, vai para as mãos de uma Roberta e de um Gustavo, que vão fazer todo o beneficiamento e vão levar até a sua mesa esse alimento, né? E aí, muitas vezes, a gente come em 10 minutos, não se conecta com aquele Não presta momento, atenção. reclama, fala que tá com a textura assim assado, que não tem sal, e não honra aquilo tudo. E se a gente parar para pensar em todo esse processo, é muito longo e é muito bonito isso, né? Porque assim, é tudo interligado, né? E quando a gente fala, inclusive, da sazonalidade, por que que a gente veio com essa ideia da sazonalidade? É justamente isso, é assim, pessoal, a cenoura, a gente está acostumado, ela tem o ano inteiro, mas assim, de verdade, não é o período dela, é um período específico do nosso ano, né? Então, assim, que eu vou insistir em botar no meu cardápio um prato com a cenoura o ano inteiro? Não, o meu cardápio vai mudar a cada 6 meses. É claro que eu vou ter os meus hits e que eu quero que as pessoas vão lá para comer aquilo que eu sei que é hit, mas assim, se eu tiver que mudar a cenoura pela beterraba, eu vou mudar, porque ela está mais disponível naquele momento. E eu poder mostrar isso para o consumidor, falar, olha, confia em mim, se lança, tá tão gostoso quanto. Não é só porque eu botei, que eu troquei, que eu fiz essa beterraba de um jeito que tá equilibrado no prato, né? Então, assim, eu acho muito legal porque quando você tem um estabelecimento comercial, você acaba ficando um pouco, essa liberdade da criação, ela acaba perdendo um pouco porque você tem que manter uma padronização, né? A gente está falando de um estabelecimento comercial. Sim. Mas a nossa proposta é justamente essa, assim, eu garanto uma padronização, mas eu quero também compartilhar com De você proporcionar e proporcionar isso, sabe? outros prazeres, outros conhecimentos. E as pessoas, você comentou Exatamente. comigo uma vez que as pessoas têm se mostrado muito abertas a isso, né, Roberta? A Super aberto. você sugerir, você. Inclusive, quando eu for lá, gente, eu não consegui ir lá até hoje, mas quando eu for lá, eu quero que você escolha o que eu vou comer. Ah, eu acho isso maravilhoso. Exatamente. É Não, uma experiência, né? Esse lance da gente lidar com a alimentação como uma experiência e não como só ir lá e encher o tanque de gasolina. Que é uma coisa exato. que eu falo o tempo todo também, o tempo todo. Uhum. E a gente está falando aqui de uma forma geral, viu, gente? Porque eu tenho um monte de paciente aqui meu que eu fico falando que tem que comer proteína, mas eles têm mesmo, que eles fizeram cirurgia bariátrica. Mas aí é outra história, foi o que a gente falou. Exatamente. Casos pontuais, é específico, né? A gente aqui está falando Patologias. de patologias, aqui a gente está falando de comportamento, de Isso. consumo, né? De novos comportamentos, novas formas de se relacionar com o alimento, né? E eu fico muito feliz, eu vejo que realmente, assim, hoje
as gerações que estão vindo, esses são os meus consumidores. Os pequenininhos, as crianças, Meus são filhos. filhos, né? Porque assim, eu vejo, as pessoas mais velhas, eu vejo pela minha mãe. A minha mãe não é muito minha consumidora. A minha mãe, ela não está, às vezes, muito disposta a trocar alguns hábitos, sabe? Assim, eu vejo essa geração que está vindo, é uma geração que a mãe, na hora que Aberta. aberta, e a mãe, na hora que faz a lancheira, como a mãe se importa com essa questão da origem, essa criança ela já nasce sabendo o que vai dentro daquele, né, assim, da onde vem aquele alimento, de que forma aquilo é composto e o que vai para dentro dela. Ela já tem a consciência também da saúde, né, e o que ela está consumindo. Ah, isso é maravilhoso, maravilhoso, Roberto. Fico muito feliz. E assim, gente, a Roberta, hoje eu postei de novo as receitas, viu, Roberta, que você me fez por áudio, me ensinou por áudio que eu consegui fazer. Quero fazer mais jogadas dessas, assim. Eu tô, na verdade, tentando me superar, porque eu não tenho muito jeito para comer, para cozinhar. Eu tenho dificuldade mesmo, uma pessoa assim, meio destabanada, sabe? Mas eu tenho me apaixonado por esse universo de receita. E eu tenho me juntado só com gente maravilhosa. Tipo você, Matheus, Milena, maravilhosa. A Milena entrou, eu acho que ela não tá mais aí, mas ela entrou e mandou um beijo pra gente também. O Bernardo. Por quê? Porque eu acho que quando a gente sente uma deficiência na gente em alguma coisa, e eu, como nutricionista, não posso não tá nesse meio, tá nesse mundo. Eu preciso oferecer para os meus pacientes, eu acho que a Claro. maior diversidade possível, né? Então, eu me junto com essa galera. Então, assim, você Aham. foi uma excelente aquisição para mim de união, Maravilhoso. de parceria, porque eu vejo uma deficiência muito grande nisso em mim e vejo uma explosão de talento em você Uhum. nisso. E por isso que sempre me ofereci também, Roberto, que você precisar dessa questão nutricional mais específica, tô aqui para o que você Maravilhoso. precisar. Sobre o Hoje. que é seu TCC, hein? Fiquei curiosa. Então, que curioso, meu TCC não tem a ver nada com a parte de técnica dietética, que é essa parte que eu curto, quer dizer, que hoje eu trabalho mais, que eu já trabalho com isso há 8 anos, né, de gastronomia. Meu TCC foi um caso prático, foi um estudo, né, que eu apliquei uma dieta numa paciente que estava sob alta demanda de trabalho, de estresse e ansiedade. Então, eu Ai, a vim. gente quase não vê isso A gente hoje em quase não. dia, né, Roberto? Que coisa Então, esquisita. esquisita. Mas como eu também sou mais hariboa, o que eu fiz? Eu vim através da alimentação, né, com uma Olha, alimentação adequada para isso e com práticas integrativas, né? Com algumas, inclusive assim, o SUS tem as práticas integrativas que ele já validou e isso. que ele usa, Ministério da né? Saúde. Uhum. Exatamente. E a gente usou, não é ainda validado pelo SUS a aromoterapia, mas a gente usou a aromoterapia como uma prática integrativa no melhoramento assim da qualidade de vida dessa paciente, né? E o que foi muito maravilhoso desse trabalho é que assim, quando a gente aplica uma dieta, prescreve uma dieta, a gente quer ver sempre resultado do tipo Sim. rápido, Prático. Uhum. prático, e às vezes na Uhum. balança, nas medidas, né? Na parte Uma coisa, bioquímica, uma coisa que eu é, possa mensurar, né? mensurar. E esse acompanhamento que eu fiz de quase 6 meses com essa paciente foi tudo muito na sensação. Claro, tinham os exames que a gente fazia, que a gente comparava e que realmente a gente viu uma melhora, né? Mas também não era assim, tinham alguns indicadores que não era uma melhora absurda, mas ela teve melhoras absurdas na qualidade do sono, na sensação dela de, assim, às vezes alguma coisa que ela tinha de tique, de ficar, né, assim, que ela melhorou, que ela estava mais suave, que ela estava tendo uma melhor qualidade de vida. E o que a gente também ficou muito feliz foi que como a gente passou receitas para ela, né, porque a gente primeiro fez uma dieta bem anti-inflamatória, para depois aplicar a dieta com que ela estava com deficiência, né? Nessa dieta anti-inflamatória, foi uma dieta mais restritiva, mas a gente, bom,
como eu ensinei várias receitas, ela passou por esse período super bem. E eu até tive com ela hoje e ela falou assim: você sabe que eu tô me sentindo inflamada? Eu acho que eu vou voltar a fazer aquela primeira dieta que você passou. E foi a mais restritiva, sabe? Então foi muito maravilhoso. Gente, que máximo! Você vai arrasar. Pronto, já fez uma prévia aí do TCC, já vai mais tranquila, já conseguiu me Hoje eu... explicar, já gostei. Ó, a Viviane está perguntando qual Vivi, né? Não sei se é Viviane. Qual o óleo essencial que você utilizou no tratamento aromaterápico? A gente usou duas sinergias, que o óleo, os óleos aromaterapia a gente chama de sinergia. Então, é uma combinação de vários, não foi só um, não. Então, a Ai, gente que fez. legal. A minha parceira, porque lá na minha faculdade, a gente agora pode fazer em dupla o Ah, bacana. TCC. Então, é muito bacana, porque é uma soma muito legal. E a minha parceira, ela é aromaterapeuta. Então, a Ah, gente já tinha toda essa base vinda do conhecimento que ela tem das plantas. gente, que massa! Gente, quem quiser fazer mais pergunta para Roberta, fiquem à vontade. Sabe o que eu queria te perguntar? Você come de Pergunta. tudo? Você come de Eu tudo? como, Você gente, come eu como de tudo mesmo? e mais um pouco, né? Eu amo comer. Que Eu amo. maravilha! É uma das Então, é grandes bom paixões. deixar isso claro também, porque apesar de você, né, eu gosto disso, apesar de você dar preferência, às vezes, para alguns alimentos, algumas preparações, você tem a experiência com todos os grupos de alimento. Isso é muito bacana, né? Não é Claro, contra nada, não, mas a forma como ele é preparado e tudo, isso é o que importa. claro, Esse lance lógico. do fornecedor, de como é que está sendo utilizado. Isso, na verdade, é muito mais importante do que você restringir um alimento ou não, ou defender uma bandeira que às vezes não defende a variedade dos alimentos. Então, eu acho que isso que é Exatamente. legal, que é bacana, né? Exatamente. Assim, é claro que eu sou vigilante, né? Porque eu acho que a gente tem que, tudo na vida é equilíbrio, né? Então, mas também tem aqueles momentos, não tem jeito, tem aqueles momentos que entram aquelas comidas na sua vida que são feitas para isso, para o momento e para essa questão do afeto mesmo. A gente trata Sim, isso na nutrição, né? Eu lembro quando os meus avós faleceram, algo que me vincula muito a eles era o momento da mamadeira. Eu tomei mamadeira até tarde. Eu tomava maravilhosa! leite. Não vou nem falar com quantos anos que eu tenho vergonha, mas eu já assim, já era pré-adolescente, eu tomava mamadeira com Nescau, com leite integral e Nescau. Pergunta para alguma nutricionista se ela vai prescrever leite com Nescau. Não prescreve, porque não é considerado saudável. Mas Sim. quando os meus avós faleceram, eu passei 3 meses, todos os dias à noite, que a hora que eu tomava mamadeira era à noite. Eu passei 3 meses, todos os dias à noite, tomando Nescau com leite, porque me conectava a eles, né? Eu sentia ainda um pouco, eu estava naquele período de transição. Então, assim, eu sou do universo mais saudável, sim, mas eu sou do universo com hábitos saudáveis. E para mim, Isso. hábitos saudáveis não está só ligado à alimentação, Não, né? não, já Hábitos é. saudáveis vai Ó, bem além. sua irmã já te denunciou, lógico, porque a irmã serve para Ah, isso. A minha irmã já morreu de rir. A Maria Rosa já falou que na verdade, você tomou até os 7, ela tomou até os 9. foi, foi isso Gente, mesmo. mas isso é maravilhoso. Mas é isso mesmo, a conexão da comida. A gente não pode esquecer disso, não pode simplesmente esquecer, né? E achar que a comida você tem que zerar a vida e começar uma nova alimentação. A não ser que você tenha uma patologia, Exatamente. uma coisa importante que faça você ter mais saúde se você restringir. Ó, o Caio tá pedindo um tchau, Roberta. Pelo amor de Deus, dá tchau pro Caio. Tchau, tchau. O Caio Nutri, maravilhoso? É. Ai, que lindo! Meu Eu amigo não atleta conheço o Nutri. Caio Nutri maravilhoso. Oi, E o Nutri. Caio, mega triatleta nutricionista. É, que lindo. 90. Caio, tchau pra você também.
Pois é, a Maria Rosa diz que mamou mamadeira até os 9 e também é nutricionista, viu? Só para dizer. Nossa, maravilhoso. Roberta, então, vamos. Eu acho que já está acabando o nosso tempo. Você sabe que eu perdi a estribeira porque a gente ficou nesse de vai, vem, mas eu tenho a impressão que está acabando o nosso tempo. Eu quero Tá. só que você fale onde é seu restaurante, onde é que é esse seu empreendimento. Quem quiser entrar Ah, em contato com maravilhoso. você, faz como. Quem quiser. Você ainda está no esquema do catering? Tô. Então vamos lá. Então a comedoria a gente abriu lá na 506 Sul e eu tenho o maior orgulho de falar desse projeto, porque a gente está dentro de um prédio que se chama Infino, que é um coletivo criativo, né? Nós somos lá uma comunidade criativa, temos lá são 4 restaurantes, 4 lojinhas, empresas na parte de cima, e ainda tem um terceiro andar que a gente vai fazer eventos na hora que a gente puder, né? É. Voltar a movimentar e ter pessoas. E a gente vem muito com essa ideia da revitalização da W3, de estar em espaços da cidade que antes eram espaços e que eram assim referências na cidade e ficou abandonado, né? Então a gente vem com isso e então estamos lá na 506 Sul. A gente a comedoria abre todos os dias menos segunda, então de terça a sexta a gente abre de 11h30 às 7h30, sábado e domingo a gente já começa às 10 da manhã, porque a gente faz um brunch muito incrível, e brasileiro ama brunch, quem não ama café da manhã, não pule café da manhã, gente, Não, assim, não, inclusive, frutem, né? você posta aqueles seus cafés da manhã, eu quase pego meu Eu carro amo. e vou aqui na sua casa, que a gente é quase vizinha. Porque eu vou te contar um negócio, que coisa mais maravilhosa. Gente, ela bota abóbora no café da manhã, umas coisas que você fala, cara, nunca pensei Não, nisso. exato. Então, assim, a comedoria se trata muito disso. A gente lá tem um cardápio. Ó, Cara, você Renata, escuta, você quer comer, arte, você quer. nutri, gastronomia. Ai, que nutre. Gente, quem disse que você não pode tomar um caldo de abóbora às 4 da tarde? Quem disse que não pode? Isso eu não Ah, eu aguento, esses tomo fácil. protocolos. Eu Então, tomo assim, fácil. delícia tomar café com leite, comer um pãozinho de queijo 4 da tarde, comidinha de lanche, mas assim, por que um caldo de abóbora só pode, sei lá, tô falando da abóbora, mas por que Sim. que as pessoas pensam que tem que ser pro jantar? Ou no inverno, ou não existe esse tipo de protocolo. Lá na comedoria a gente traz muito disso, sabe? Do tipo, é isso que a gente oferece, essa é uma comida versátil que você pode comer a hora que você quiser, você escolhe, sabe? E é Ai, isso, a já gente quero. Abre lá pra gente maravilhoso. agora. Hã? Não, amanhã a gente tá Amanhã, lá. amanhã, amanhã. Amanhã E a vamos gente lá. tem um sistema muito legal que, assim, é importante assim as pessoas saberem que é algo diferente aqui dos outros estabelecimentos, que é o seguinte: como agora eu não posso fazer evento, eu amo fazer evento, eu amo estar na casa das pessoas, nas empresas, etc. O que nós temos feito agora? A pessoa contrata por exemplo, você quer fazer, tem você, o Bebeto, seus filhos, vai chamar seu pai e sua mãe, são 6 pessoas. Você liga na comedoria, manda o WhatsApp e fala, gente, então, vai ser um jantar para 6 pessoas. Aí você encomenda o seu jantar lá com a gente, o seu almoço com a E gente. eu vou A lá e gente busco. você vai lá e busca. Então a gente tem Arrasou. feito o evento, Maravilhoso. uma espécie de Gente, tem cake. tanta celebridade aqui. Olha, Luiz Eduardo Camargo, maravilhoso, meu amigo, super, super da É, culinária, da que gastronomia. Ele máximo! é maravilhoso, ele tem um projeto lindo. Eu vou fazer uma live com ele, você vai ficar de cara. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Minhas amigas do Sigma, que também te viram crescer, Roberta. Sim. Ana, Thaís, tem uma galera aí também. Rebeca, minha amiga de São Paulo, maravilhosa. Um beijo pra você. Todo mundo agora tá pedindo pra mandar beijo. Tô quase uma blogueira, gente. Quem Ah, mais falou? Um beijo, gente, pra todo mundo. Maína, obrigada. Ó, a Maína falou que é abóbora de manhã, de tarde, de noite, sempre. Eu também acho, concordo. Maína. Eu Sou faço isso, muito eu sou fã. dessas. Eu sou dessas. E assim, e adoro quem tem gente que fala, ai, que coisa estranha isso que você come. Gente, só confia. Eu juro, eu não ponho vocês em roubada. Só confia. Fecha os olhos e vai, sabe? Se não gostar, Isso tudo mesmo. bem, nunca mais come. Mas, cara, só se dá a chance de confiar, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo, sabe? Ô, Roberta, enquanto o Instagram deixa a gente falar, eu vou falar. Ó, você que Ah, vai ver o tempo aí, que o tempo, quando estiver acabando, ele fala mas dois minutos. aqui.
Ah, Aparece, tá. não, vai aparecer um cronômetro. Tá. Eu fico meio nervosa quando o cronômetro aparece. Ah, Mas aí a gente se despede. Eu quero que você fale um pouquinho da vivência que você teve na Nova Zelândia. tá. E o que que Falo. isso trouxe para você, Sim. gastronomicamente falando? Sim, eu passei 45 dias na Nova Zelândia, fui visitar uns tios que moram lá e fui fazer uma road trip com a minha irmã. Então foi uma viagem deliciosa, que foi assim, a viagem das irmãs, né? E é um país que foi para mim uma lição a cada dia, porque eles são, o país inteiro é uma fazenda, começa daí, né? Tudo é orgânico, porque lá, é só, né, assim, Não e tem o eles não têm orgânico. não tem o não orgânico e eles têm uma compreensão sobre o natural, sobre quem eles são, a natureza, muito diferente de outros povos ou outros hábitos que eu já observei, né? Então era engraçado porque, assim, neozelandês, a única diferença entre ele e a árvore é a forma, é que um pensa, o outro não, mas é a mesma coisa. Então, assim, como que ele vai fazer mal para uma árvore? Como que ele vai fazer mal para a natureza? Como que aquele sistema, né, assim, não pode estar em desarmonia? E eu aprendi muita coisa, assim, essa questão da cozinha sem rótulo, eu entendi lá, né? Eu ia nos cafés, aqueles cafés que abrem às 8 horas da manhã e fecham 11 horas da noite, cardápios enxutos. Isso foi uma lição para mim do tipo, o cardápio não precisa ser gigante. Um Você precisa milhão de ter. Não variedades. Tá. precisa. Isso é coisa tipo last season, sabe? É coisa do passado. Você precisa ter aquilo que você sabe fazer muito bem. Especialidades. Especialidades. Então, o neozelandês, ele tem muito disso, essa cultura do tipo cardápio enxuto, só que naquele lugar você vai comer tal coisa que é referência. E ele tem muito também essa questão que a gente faz muito lá na comedoria, né, que é de dar o protagonismo para os acompanhamentos, né, então são pratos coloridíssimos, são pratos com muitas texturas, né, assim, um Um insumo azedo só, dois, doce. exatamente, a mistura dos sabores, e foi muito maravilhoso, assim, foi uma viagem que me inspira até hoje. Todas as minhas viagens, assim, eu entro muito fundo nessa questão da cultura e da cultura alimentar principalmente. E elas ficam vivas, assim, a viagem não acabou para mim. Eu fui tem 2 anos, a viagem ainda existe aqui dentro de mim. As experiências ainda existem aqui. Tanto que, assim, eu trouxe da Nova Zelândia o relish de beterraba. Relish a gente come há anos, mas a gente não come tanta conserva, né? Então, assim, depois que eu passei a usar esse relish nas minhas receitas, foi maravilhoso. Quando eu cozinhei na Fazenda Hercoara no ano passado, e o relish de beterraba é uma conserva de beterraba, que a beterraba fica doce e azeda ao mesmo tempo, né? Maravilhosa. É Gente, de outro maravilhosa. planeta. Não Aí consigo as nem pessoas, ver. Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam: gente, como assim? Eu quis lamber o prato com essa beterraba. Eu não como beterraba desde pequena. E eu, como cozinheira naquele momento, eu falava, yes, eu cumpri a minha missão, porque eu fui instrumento, nós somos apenas instrumento. Isso, acho que a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, em tudo que a gente faz na nossa vida, É né? muito emocionante. Muito, eu fui um instrumento para aquela pessoa acessar um lugar que ela não imaginava acessar, né? E de repente, eu nem sei se ela vai comer beterraba de novo na vida dela, mas será que se ela estiver passando por uma situação na vida dela que ela se vê limitada, que ela se vê não conseguindo vencer, aquilo de algum modo ativa nela algo que faça com que ela avance nisso? Então, assim, olha só como uma única coisa que está Uma relacionada ao alimento experiência. pode ser, assim, pode ter um efeito, assim, Abrir uma porta, né, na é, vida da pessoa, de viver novas experiências e de repente gostar, de repente estar mais aberto a novas experiências. Maína, se você não experimentou ainda o Relish, você tem que experimentar. Tem na comedoria Relish? lógico, gente, na comedoria é o seguinte, a gente vem muito forte com a fermentação e com as conservas, né? Porque Bacana. são técnicas de cozinha muito usadas mais na Escandinávia, né? Porque até por uma questão climática deles, pela conservação do alimento, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito hábito
de ter, assim, de consumir os fermentados, as Não, conservas. E a não. gente, comedoria, nossa, tudo a gente fermenta. Vambora. Que Então legal, que tem massa. batata fermentada, né? Então, assim, a nossa salada mais simples, que é a salada de folhas, um abacate e tal, a gente põe os fermentados da casa. Gente, essa salada é uma loucura, porque uma semana, depende do que o meu produtor entrega. Se o meu produtor naquela semana entregou a batata doce roxa, a gente pode fermentar ela e colocar. Se na semana seguinte não deu tanta batata doce roxa, ele me entregou a laranja, tá legal. Então é essa que a gente vai usar. Então assim, e o sabor também muda, né? Então a gente trabalha super forte a fermentação, as conservas, tem lá, tem tudo lá. Gente, que E a massa. gente vai virar uma mercearia, né? No futuro, eu já estou adiantando. Mas tudo isso que a gente faz lá, que a gente vai compondo os nossos pratos, a gente vai, em breve, ter a nossa mercearia com os nossos produtos, com a nossa marca, esse nosso segundo momento comedoria. Ai, que coisa linda, que orgulho. Roberto, quero te agradecer muito, muito, muito. Foi maravilhoso. Bater papo com você é sempre muito bom. Eu quero, tenho um sonho e vou realizar da gente fazer uma receita ao vivo. Eu quero muito te convidar um dia para a gente fazer enquanto você está fazendo daí, eu fazendo daqui, e Tá, você me ensinando ao vivo numa live. A gente vai combinar tá, esse ótimo. direitinho Vamos. para a gente ensinar as pessoas. A gente vai dar os ingredientes antes. E a gente vai Uhum, ensinar as pessoas a fazerem, então, alguma coisa legal, bacana, diferenciada, que venha dessa sua cabecinha maravilhosa. Quero te vamos. agradecer, agradecer a todo mundo que escutou a gente, que ficou aqui com a gente, que acompanhou. A gente vai, então, com todo o cuidado do mundo, quando você encerrar a live, você salva ela. Ele vai te dar depois a opção. Calma, como que a gente salva? Vamos lá. Ele vai te dar a opção. Quando você encerrar, ele vai falar compartilhar no seu IGTV, e você bota Ah, no cara que tá. quer compartilhar. E Tá aí eu vou bom. puxar essa live do seu IGTV e vou botar no meu canal da Nutrição SA lá no YouTube e vou botar no meu IGTV. Vou tentar, vamos ver se eu consigo também. Tá bom? Maravilhoso. Mas eu quero te Maravilhoso. Amei. agradecer de coração. Eu que. Essa nossa parceria, eu acho que não, só começou, só começou. Aham. E sou muito sua fã, de verdade. Você tem um futuro brilhante pela frente. Boa apresentação do TCC, viu? Vai, Obrigada. vai ser lindo, tenho certeza. Você vai ser Vai. uma Nutri linda. Eu quero ir nessa formatura, hein? Sim, óbvio, Nem que óbvio. seja virtualmente. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Mário. Eu sou super sua fã. É você, quando eu resolvi estudar nutrição, foi a primeira pessoa que eu pensei para me dar uma orientação, para saber, sei lá, se eu fazia isso, eu me lançava nisso, ou se eu ia fazer gastronomia mesmo, e ok, sabe? Então, assim, olha, maravilhoso estar aqui hoje como quase sua colega de profissão, né? Ai, que orgulho! Sim, muito Um obrigada. beijo. Muito obrigada. Paola, você chegou tarde. Ó, a Paola é nutricionista, mora lá na Austrália. Que Mas ela legal. vai ficar salva, viu? A live vai ficar salva no IGTV. Você assiste que vale a pena. A Roberta arrasa. E segue a Roberta também, todo mundo, gente. Um beijo, Obrigada, linda, gente. maravilhosa. Boa noite. Beijo para todos. Obrigada.